Bem-vindo ao vídeo Introdução ao Tableau Desktop. Você pode baixar o conjunto de dados para acompanhar os procedimentos em sua própria cópia do Tableau. Esta é a tela inicial. Nela, podemos nos conectar a novos dados, a fontes de dados salvas, ou abrir as pastas de trabalho usadas recentemente. No painel Conectar, podemos ver a grande variedade de fontes de dados às quais o Tableau se conecta nativamente, como arquivos do Excel e de texto, bancos de dados relacionais, fontes de dados online e muitas outras. Neste vídeo, nos conectaremos aos dados globais da Superstore disponíveis para download com este vídeo. Os dados da Superstore estão em um arquivo do Excel que tem a seguinte aparência. Os dados estão organizados como uma tabela de banco de dados. A primeira linha contém os cabeçalhos das colunas. Este conjunto de dados contém transações de clientes que compraram produtos específicos. Vamos voltar para o Tableau Desktop e escolher a opção de conectar-se ao Microsoft Excel. Navegue até o arquivo em seu computador e clique 2 vezes para abri-lo. Agora estamos na janela de conexão de dados. Aqui, podemos escolher quais folhas ou tabelas gostaríamos de usar. Podemos arrastar pedidos para a tela. Para adicionar outra tabela, como devoluções, basta clicar 2 vezes nela ou arrastá-la. O Tableau Desktop cria automaticamente uma união padrão, como é possível ver neste ícone aqui. Clicar no ícone exibe a cláusula de união e nos permite editá-la. Nesta apresentação, vamos nos conectar a uma única tabela, Pedidos. Aqui embaixo é exibida uma visualização dos dados. Isso nos permite verificar as uniões que fizemos, renomear estas colunas ou até mesmo alterar os tipos de dados, como mudar ID da linha para uma string. O campo ID do pedido neste conjunto de dados possui 3 partes: o código do centro de distribuição, o ano e o ID do produto. Se quisermos dividir este campo e manter somente o código do centro de distribuição, é fácil. Basta clicar no menu suspenso ao lado do nome do campo e selecionar Dividir. Agora temos uma coluna para cada uma dessas partes. Podemos usar esse menu suspenso novamente para excluir as divisões 2 e 3 e manter apenas a primeira. Vamos renomear esse campo para Centro de Distribuição. Em seguida, podemos escolher entre nos conectarmos aos dados em tempo real, na opção Live ou extraí-los. A conexão em tempo real é ótima quando temos dados que mudam com frequência ou quando desejamos aproveitar um banco de dados de alto desempenho. Também é possível importar dados para o mecanismo de dados de alto desempenho do Tableau. Assim, os dados ficam offline e evitamos uma sobrecarga de consultas em sistemas críticos. Vamos nos conectar em tempo real e clicar na guia da planilha aqui na parte inferior. Agora estamos conectados ao conjunto de dados. Antes de qualquer coisa, vejamos como é fácil começar a criar algo. Basta arrastar os campos, por exemplo. Categoria para linhas, quantidade para colunas, segmento de cliente para linhas, mercado para colunas e vamos também arrastar mercado para cor. É muito fácil criar uma visualização do desempenho de nossas vendas por categoria, segmento de cliente e mercado, em termos de número de itens vendidos. Podemos rapidamente ver que o Canadá é um mercado emergente para nós. Você deve ter visto que eu arrastei os campos desta janela de dados aqui na esquerda. Ela está dividida em dimensões e medidas que representam os cabeçalhos das colunas da planilha do Excel. O que são dimensões e medidas? Dimensões são campos categóricos, neste caso, campos como data, cliente e categoria. Esses são os campos que usaremos para segmentar nossos dados numéricos. As dimensões geralmente são discretas. Campos discretos criam rótulos no gráfico e têm a cor azul no painel de dados e na exibição. As medidas, por outro lado, são nossas métricas. Elas são os números que desejamos analisar. As medidas geralmente são contínuas. Campos contínuos criam eixos no gráfico e suas pílulas têm a cor verde. Neste caso, estou interessado no número total das nossas vendas. Vamos colocar Vendas na exibição. Podemos ver que o Tableau consulta o banco de dados e retorna um único resultado, apresentando a soma de vendas.
Esta empresa obteve uma receita de cerca de 12 milhões e meio em vendas. Se quisermos ver isso ao longo do tempo, podemos arrastar data do pedido para a parte superior da exibição. O Tableau Desktop agrega as datas por ano. Você pode expandir isso usando o símbolo de adição. Agora, vemos trimestres e anos na exibição. Para exibir o desempenho em todos os primeiros trimestres ao longo dos anos, basta trocar os dados de posição para que trimestre fique na frente de ano. Agora, podemos comparar nosso crescimento trimestral ao longo dos anos. Mover ano para a cor mostra todos os anos, um sobre o outro. Se, em vez de detalhar mais, quisermos mudar os trimestres para meses, é só clicar na pílula para acessar o menu suspenso e fazer a alteração. Caso seja mais útil analisar uma média do que a soma das vendas, basta mudar isso usando o menu suspenso e alterando a agregação para a média. Mas vamos desfazer isso. Que tal experimentar algo como o crescimento anual? No Tableau Desktop, cálculos como esse são fáceis. Se clicarmos novamente no menu suspenso e selecionarmos agora Cálculo de tabela rápido, podemos ver os tipos mais comuns de cálculos comerciais como opções clicáveis. Vamos selecionar Crescimento Anual. Se ainda quisermos ver as vendas originais, podemos simplesmente recolocar isso na visualização. Se quisermos exibir os valores do crescimento anual em uma dica de ferramenta, em vez de em um gráfico, podemos movê-lo para a divisória de dica de ferramenta. O recurso Dica de Ferramenta nos permite visualizar informações adicionais ao passarmos o mouse sobre o gráfico. Por exemplo, aqui em setembro, vemos um crescimento de quase 28% em relação ao ano anterior. E se quisermos comparar o desempenho das vendas em diferentes categorias? Vamos arrastar Categoria para a divisória de linhas. Agora, podemos ver quais categorias tiveram um bom desempenho e quando isso aconteceu. Podemos até inserir comentários. Por exemplo, vemos que há uma queda anual nas vendas em julho e sempre fazemos uma liquidação em agosto. Podemos incluir uma anotação clicando com o botão direito do mouse, selecionando Anotação e adicionando uma anotação diária. Se desejarmos, também podemos clicar com o botão direito do mouse, copiar essa imagem e compartilhá-la com outras pessoas na organização. Vamos clicar com o botão direito do mouse na guia da planilha e renomeá-la Sazonalidade de Vendas. E se quisermos os números brutos por trás dessa linha do tempo? Com o Tableau Desktop, isso é muito fácil. Podemos clicar com o botão direito do mouse na visualização, copiar os dados e colar no Excel. Isso também vale para o cálculo de tabela rápido que fizemos. Ou podemos clicar com o botão direito do mouse na guia e em Duplicar como tabela de referência cruzada. Podemos facilmente alternar os eixos e mover Categoria para a divisória de linhas. Vamos ajustar melhor isto. Ótimo! Mas estamos preocupados com os lucros que não foram bons durante nossa liquidação anual. Vamos adicionar lucro à tabela de referência cruzada e descobrir como estamos nos saindo. Arrastar lucro para a cor nos dá uma compreensão mais clara das tendências gerais, mas essas cores estão muito apagadas, então vamos editá-las. Para isso, vamos clicar em Cor e em Editar Cores. Aqui podemos escolher entre uma grande variedade de cores no menu suspenso. Ou podemos selecionar Usar intervalo completo de cores. Neste caso, vamos usar 6 etapas de cor e clicar em OK. Ou, se quisermos deixar isso ainda mais explícito, vamos desfazer esse ajuste nas cores, alterar o tipo de marca para quadrado e ativar os rótulos de marca. Agora temos uma tabela de destaque que mostra ainda melhor o que está acontecendo. Podemos ver rapidamente que, embora nossos lucros de outono estejam indo bem para a tecnologia e materiais de escritório, os móveis não apresentam esse mesmo aumento verde escuro nos lucros. Isso está acontecendo em todas as lojas da nossa região? Vamos descobrir. Vamos clicar 2 vezes na guia da planilha, renomeá-la para Tabela de Referência Cruzada e criar uma nova planilha. Sabemos que os lucros dos móveis estão ruins, mas não sabemos onde isso acontece e como exatamente queremos exibir os dados. O Tableau oferece uma ferramenta simples chamada Mostre-me para ajudar nos casos em que sabemos quais dados queremos analisar, mas não sabemos como criar uma exibição eficaz.
A ferramenta Mostre-me lista os tipos de gráficos comuns que podem ajudar você a começar sua análise. Vamos arrastar o recurso Mostre-me para cá. Não se esqueça que é possível criar uma enorme variedade de gráficos no Tableau. Mostre-me é uma opção rápida, não uma lista completa de possibilidades. Vamos começar selecionando dimensões e medidas diferentes, mantendo a tecla Ctrl pressionada. Estamos curiosos sobre nossas vendas e seu desempenho em diferentes países. Observe que os diferentes tipos de gráficos serão realçados de acordo com as medidas e dimensões que escolhemos. Os mapas de símbolo parecem uma boa opção para esses campos. Vamos adicionar também estado. Podemos aumentar o tamanho desses pontos clicando na divisória de tamanho. Vamos ajustar também a transparência e adicionar algumas bordas. Ocultemos a legenda de tamanho e vamos colorir estes estados por lucro. Observe que podemos fazer uma pesquisa geográfica aqui. Se desejarmos ver os lucros em um determinado local, podemos navegar diretamente até ele. Vamos desafixar para reduzir o zoom novamente. Anteriormente, vimos que o departamento de imóveis apresentava lucros baixos. Para investigar isso mais a fundo, vamos arrastar Categoria para a divisória de filtros. Selecionemos Móveis. Para oferecer ao nosso usuário final a opção de escolher suas próprias categorias, vamos clicar com o botão direito do mouse na pílula, selecionar Mostrar filtro rápido. Também podemos modificar os filtros, selecionando seus menus suspensos para escolher entre diversas opções. Neste caso, escolheremos Lista de valores únicos. Agora, qualquer pessoa pode escolher com facilidade as categorias em que estiver interessada, como móveis ou tecnologia. Também podemos criar filtros rápidos para elementos na exibição ou diretamente no painel de dados, clicando com o botão direito do mouse no nome do campo e selecionando Mostrar filtro rápido. Podemos clicar 2 vezes na guia da planilha para renomear esta folha Vendas e Lucros Globais e, em seguida, criar uma nova folha. Sabemos que temos problemas com nossos móveis, mas que tipo de móveis estão com desempenho de vendas ruim? Vamos usar o recurso Mostre-me para descobrir. Clique para abrir o menu. Novamente, ao manter a tecla Ctrl pressionada ou Command em um Mac e selecionar as variáveis nas quais estamos interessados, como categoria, subcategoria e vendas, vemos que Mostre-me faz várias sugestões. Vamos clicar em alguns gráficos para ver qual fica melhor. Vou escolher um gráfico de barras e minimizar o recurso Mostre-me. Categoria e subcategoria possuem uma relação de hierarquia entre si. No Tableau Desktop, podemos criar hierarquias simplesmente arrastando e soltando itens uns sobre os outros na janela de dados. Vamos arrastar subcategoria sobre categoria e chamá-la de Produtos. Também podemos adicionar nome do produto a essa hierarquia. Criar essa hierarquia no Tableau Desktop leva apenas alguns segundos e possibilita um detalhamento completo dos dados. Agora podemos expandir e recolher nossa hierarquia usando os sinais de adição e subtração nas pílulas ou na exibição. Vamos trocar os eixos e ajustar a exibição. Para classificar as 3 categorias por vendas gerais, selecionamos a pílula e clicamos no botão de classificação adequado na faixa de opções. Agora podemos ver que tecnologia tem o maior total de vendas, depois móveis e depois materiais de escritório. Vamos classificar novamente, desta vez por subcategoria. Façamos uma classificação rápida a partir do eixo, assim. Observe que a ordem das categorias continuou a mesma e que estamos apenas classificando as barras dentro de cada categoria. Podemos ver os valores reais das vendas clicando no botão ABC na faixa de opções para ativar ou desativar os rótulos de marca. Mas afinal, como estão os lucros? Vamos colocar lucro em cor. Logo vemos que as mesas estão com um desempenho muito ruim no que diz respeito à lucratividade, embora as vendas pareçam estar indo bem. Isso está acontecendo em todos os nossos mercados? Vamos colocar mercado aqui na esquerda. Já podemos ver que esse problema parece estar ocorrendo em vários mercados. Note que também podemos agrupar itens semelhantes. Vemos em materiais de escritório que vários itens apresentam um índice de vendas muito pequeno. Podemos selecionar os cabeçalhos de todas essas subcategorias e agrupá-los usando o ícone de clipe de papel.
Para renomear a coluna, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Alias. Vamos chamar este grupo de Materiais de Escritório Pequenos. Para simplificar esta exibição, vamos trocar os eixos, voltar para Normal, remover Mercado e ocultar os rótulos de campo de linhas clicando com o botão direito do mouse. Vamos chamar esta planilha de Vendas por Categoria e criar uma nova planilha. Em nosso mapa, vimos que a lucratividade estava abaixo do desejado em locais específicos. Desconfiamos que o custo de envio nesses locais é muito alto, o que está afetando nossos lucros. Vamos colocar lucros na divisória linhas, custo de envio na divisória de colunas, mercado em forma, categoria em cor, e ID do cliente em detalhe. Observe que quando colocamos ID do cliente em detalhe, o Tableau cria uma marca para cada ID de cliente, da mesma forma que criou uma marca para cada departamento e mercado quando os arrastamos para a exibição. No momento, esses pontos representam a soma do custo do envio e do lucro de todas as transações por cliente. Também podemos desagregar os dados para criar um gráfico de cada uma das transações no nível do registro, acessando o menu Análise e desagregando os dados. Aqui, podemos ver que existe um número significativo de transações com lucros baixos, algo que vale a pena investigar. Podemos atribuir campos no cartão Marcas para funções diferentes. Por exemplo, podemos clicar no menu suspenso ao lado de ID do cliente e alterá-lo para rótulo. Podemos adicionar mais campos ao rótulo, como Vendas, arrastando-o para a divisória Rótulo. Para editar esse rótulo, basta clicar 2 vezes nele e alterar o texto. Vamos adicionar linhas de tendência. Podemos fazer isso facilmente a partir do painel de análise, selecionando linhas de tendência e arrastando-as para a exibição. No caso dos móveis, à medida que o custo de envio aumenta, os lucros sobem menos acentuadamente. Podemos identificar rapidamente os clientes que estão contribuindo para este problema e analisá-los mais a fundo. Passar o mouse sobre uma marca de alto custo de envio com baixo lucro exibe a dica de ferramenta. Aqui, podemos ver os dados subjacentes e saber mais sobre o que está acontecendo com essa transação. Vamos remover Vendas e desativar as linhas de tendência clicando com o botão direito do mouse na exibição e desmarcando Mostrar linha de tendência. Chamaremos esta folha de Detalhamento de cliente. Já temos algumas exibições esclarecedoras com esse conjunto de dados. Agora queremos compartilhá-las com nossa equipe e compilar um painel. Várias exibições individuais podem ser combinadas em um único painel. Vamos primeiro clicar neste ícone para criar um painel e ajustá-lo para laptop. Todas as nossas planilhas ficarão aqui à esquerda. Passar o mouse exibe uma prévia. Vamos arrastar nosso mapa para a exibição. Então, vamos colocar Vendas por Categoria e Detalhamento de Cliente abaixo dele. Também podemos ajustar esses gráficos para facilitar a visualização. Podemos clicar com o botão direito do mouse na guia do painel para renomeá-la como Painel de Vendas. Também podemos adicionar um título a esse painel. Para editá-lo, basta clicar 2 vezes nele para exibir este editor de texto. No filtro rápido, observe que quando clicamos em várias categorias, o mapa muda para refletir os dados selecionados. Mas e se quisermos que todas as visualizações sejam alteradas? Para isto, basta clicar no menu suspenso e selecionar Aplicar a todas. Agora, quando filtrarmos por um elemento, como materiais de escritório, todas as planilhas serão atualizadas. E se quisermos analisar os detalhes do mapa? Por exemplo, há uma marca vermelha no mapa e gostaríamos de saber quais clientes e produtos compõem este ponto vermelho aqui. Podemos usar o menu suspenso no canto superior direito do mapa e selecionar Usar como filtro.
Agora, o gráfico de barras e o gráfico de dispersão serão atualizados para mostrar apenas as informações desse ponto. E se quisermos mostrar passo a passo como descobrimos esses problemas de lucratividade? O Tableau Desktop oferece um recurso chamado Story Points, que permite agrupar exibições específicas para mostrar ao seu público todo o processo de uma análise. Para criar uma história, basta clicar em Nova História no menu. Vamos redimensionar isto para caber melhor. Como em um papel, podemos adicionar qualquer visualização que tenhamos criado anteriormente. Vamos arrastar para cá vendas globais e lucros e chamar este ponto de, em geral, temos uma boa margem de lucro. Esta visualização é totalmente interativa. Podemos selecionar elementos a partir do filtro. Quando fazemos isso, a palavra atualizar é exibida acima do navegador. Clicar em atualizar salvará esse estado de visualização. Também podemos salvá-la como um novo ponto. Este é um dos principais aspectos do recurso Story Points, a capacidade de salvar uma informação específica de uma visualização. Podemos chamar este ponto de "mas não em todas as categorias" e acrescentar uma descrição a ele, arrastando-a até aqui para dizer: móveis parecem ter baixa lucratividade em algumas áreas. Vamos adicionar outro ponto. Nossa intenção é explorar o problema nos lucros de móveis. Então, vamos acrescentar a planilha Vendas por categoria, clicando 2 vezes nela e atribuir-lhe o nome Eis o grande problema. Podemos indicar que as mesas estão gerando uma queda nos lucros dos móveis. Como criamos aquele excelente painel que nos permite analisar o problema mais a fundo, podemos adicioná-lo à história. Vamos fazer uns ajustes para que ele caiba melhor. Voltando para a planilha original, usando este ícone Ir para a planilha e redimensionando-o para que ele caiba em nossa história. Também podemos remover o título. Agora, de volta à história, se clicarmos em Móveis no filtro e depois em um ponto no mapa, veremos a interatividade. Chamaremos esse ponto de história de O que está por trás disto? Próximos passos. Em seguida, vamos clicar em Tabelas e atualizar o ponto. Usar o navegador permite mostrar todo o processo da análise, terminando com o papel explicativo. Podemos chamar esta história de Lucratividade, a história completa. Agora que já passamos de dados brutos para uma pasta de trabalho repleta de informações, é hora de saber como distribuir isso para outras pessoas. As pastas de trabalho podem ser compartilhadas de várias formas. A forma mais eficaz de compartilhar uma pasta de trabalho é publicá-la no Tableau Server ou no Tableau Online. As pastas de trabalho publicadas são atualizadas, armazenadas em um ambiente seguro, totalmente interativas e podem ser exibidas em um navegador da web ou em dispositivos móveis. Obrigado por assistir ao vídeo Introdução ao Tableau Desktop. Sugerimos que assista também aos outros vídeos de treinamento sob demanda para aprender mais.